Olá, ouvintes do MiCast. No episódio de hoje, nós trouxemos as líderes do nosso time para compartilhar suas experiências no cargo e discutirmos sobre o impacto cultural e representativo de termos mulheres ocupando esses espaços no ambiente corporativo. Mas primeiro, vamos começar com uma apresentação, e hoje um pouquinho diferente. Nós queremos saber o nome, o cargo, o time que coordena e há quanto tempo coordena esse time. E, se possível, também uma descrição de imagem para quem está ouvindo. Oiê, posso começar? Eu sou a Giane, sou o CEO aqui na MConf, lidero alguns times, lidero o time de RH, time comercial, time de marketing, o time de CS. Estou nessa liderança há uns 4 anos, mais ou menos. Sou uma mulher branca, de cabelo escuro, estou vestindo uma blusa branca e bebo só água, por enquanto. E é isso. Oi, gente. Eu sou a Sheila. Eu sou hoje do time de dados da MConf. Ao total, eu acho que eu estou há quase 6 anos na empresa. Aqui dentro eu já passei pela área de suporte, que foi onde eu comecei na MConf. E acho que há uns 4 anos eu estou no time de dados, um pouquinho mais que isso, talvez. E como coordenadora do time, acho que uns 3 anos, alguma coisa assim. Fazendo uma breve descrição, eu sou uma mulher branca, loira, cabelo curto, olhos claros, estou usando um óculos de armação escura e nesse momento estou tomando um chimarrão enquanto a gente está conversando aqui. Oi, meu nome é Isadora, tenho 26 anos e quase 6 deles estou trabalhando na MConf. Há 2 anos, mais ou menos, eu lidero o time de marketing. E eu sou uma mulher preta, de pele escura, cabelo escuro atualmente, porque eu mudo muito, tranças. Tô de camisa cinza e tô tomando um cafezinho enquanto a gente conversa. Oi, gente. Meu nome é Paola Andrade. Eu sou desenvolvedora de software e líder do portal. Eu trabalho na MConf há 4 anos, mas eu estou na liderança desse time há 3 meses, mais ou menos. Uma audiodescrição minha, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo cacheado e castanho, meio avermelhado. Eu estou com uma camiseta azul da MConf e ao meu fundo vocês podem ver uma estante com algumas fotos minhas e decorações. Oi, pessoal. Eu sou Camila, sou coordenadora do RH. Estou nesse cargo desde que eu entrei na MConf, então foi em 2020, no meio da pandemia. Eu sou psicóloga formada, né? Então eu entrei na empresa exatamente para criar o RH do zero, enfim. E faço parte de vários times também, além do RH, como a gente é uma empresa pequena, a gente se ajuda. Então, também estou no nosso projeto legal, assim, que foi de fazer do endomarketing, ajudo no suporte, por incrível que pareça, somos um povo. E, bom, me autodescrevendo, eu sou morena, né, pele morena, cabelos mais escuros, atrás de mim tem um teclado, né, um piano digital aí que eu toco, e estou de camiseta preta. Então, todas se apresentaram, mas eu quero salientar que hoje a gente também tem uma participante que é uma liderança feminina aqui na MConf, mas ela não está aqui presente, mas é por um motivo muito importante, ela está de licença maternidade. Rafaela Mônaco, que é a nossa líder de design, ela não está aqui presente, mas ela está sempre junto com a gente e faz parte de todas essas conversas que a gente vai ter aqui hoje sobre lideranças femininas. Então, antes da gente começar essa conversa, a gente vai trazer alguns dados bem importantes que trazem um contexto maior para contextualizar de onde a gente está partindo aqui nessa conversa. Hoje a MConf conta com 34 profissionais. Desses, 13 são mulheres, ou seja, pouco mais de 1/3 do time. Mas agora, olhando para a liderança, o dado chama ainda mais atenção. Temos 13 líderes no total e 6 são mulheres. Isso significa que 46,2% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. São números bastante significativos quando analisamos dessa forma, especialmente quando comparamos com o mercado de tecnologia no Brasil, onde as mulheres ainda são minoria. Representam cerca de 34% da força de trabalho no setor e pouco mais de 1/3 das posições de liderança. Na prática, isso mostra que aqui a presença feminina na liderança não só acompanha, mas supera proporcionalmente a média de mercado, o que reforça um cenário consistente de avanço e representatividade. Tendo esse cenário em mente, queremos ouvir essas mulheres como é viver essa realidade no dia a dia, considerando todos esses pontos. Então, eu pergunto agora para vocês:
Qual a trajetória de vocês até o cargo e como vocês se encontraram nessa posição? Difícil essa pergunta, Raquel. Olha só. Eu vim da administração e tenho um flash bastante grande com gestão de empresa e lideranças também. Vim do ambiente universitário de incubadoras. Dentro da incubadora, eu lembro de fazer uma formação em liderança. Não era líder de pessoas, eu era responsável, gerente da incubadora, mas não chegava a liderar ninguém. Mas, assim, intuitivamente, eu sempre me senti uma pessoa que conduzia outras pessoas, que conseguia liderar outras pessoas, capacitada para isso. As minhas líderes estão aqui, minhas lideradas estão aqui, elas podem falar se eu estou falando alguma loucura ou não, mas é como eu me sinto. Durante esse processo de liderança e como eu me encontrei nesse lugar, tem muito a ver com a trajetória que eu fiz até então e tem a ver muito com escuta. Eu vejo liderança muito próxima de uma habilidade de escuta do outro, de entender as competências daquela pessoa e fazer com que aquelas competências refletem em resultados para a empresa. Basicamente, é essa linha que eu sigo, assim, quando eu lidero alguém, eu tento sempre buscar aquilo que aquela pessoa sabe fazer de melhor e tento reforçar aquilo e tento levar ao encontro das necessidades da empresa. Então, é um pouco do caminho que eu sigo quando eu lidero uma pessoa e quando, nesse caso, lidero várias. Hoje eu tenho o grande privilégio e desafio de lidar com pessoas completamente diferentes uma das outras. As pessoas que eu lidero, nenhuma se aproxima uma da outra. São pessoas com histórias, com momentos de vida, com momentos de carreiras todos diferentes. E isso é, ao mesmo tempo que é um privilégio, porque me desafia, é um grande desafio, pronto. Já digo que é um grande desafio, porque buscar nessas pessoas aquilo que elas têm de melhor e fazer isso reverberar nas necessidades da empresa é aí que mora o desafio. E a minha trajetória eu sempre vi como algo natural, assim, sempre vi como natural para mim. Não foi nada que eu precisei me esforçar no sentido de ser desafiador negativamente, sempre senti como foi algo natural. E acho que é isso. Enquanto a gente foi falando sobre a trajetória dela, que eu acho que também é engraçado que a gente nunca se conversou todas, pelo menos, sobre isso especificamente. Eu acho que foi acontecendo, cada uma das lideranças, pelo menos dentro da MConf. E eu fiquei pensando que várias coisas ao longo da história vão me tornando, vão performando melhor essas habilidades, assim, na minha cabeça, e eu fui me autodescobrindo sobre isso. Acho que eu sempre fui uma pessoa proativa, talvez, e organizada. Então, isso sempre me colocou nessa posição na minha trajetória ao longo da vida, assim. Então, na escola, eu era representante de turma. No balé, eu era que organizava as turmas, as aulas, os espetáculos. Na faculdade, eu estava ali me metendo nas coisas de eventos, nas relações públicas. Então, estava sempre me coordenando algum time, acontecendo alguma coisa, um projeto maior. E depois disso tudo, na faculdade eu encontrei a gestão de projetos e aí eu entendi que essas habilidades de planejar, organizar as coisas, que analisar um cenário, poder criar uma solução para aquilo e gerir tanto os recursos humanos quanto os recursos financeiros, tecnológicos, seja o que for, tinha um valor ali. Tinha valor eu fazer aquilo profissionalmente, não era só uma coisa que eu sabia fazer porque era da minha personalidade. Isso era também algo bom profissionalmente. E aí eu falei, tá, vou estudar isso. E aí eu comecei estudando isso e gostando bastante. E na MConf eu sempre tive a oportunidade de trabalhar dentro de projetos em que essa habilidade vinha sendo desenvolvida. Então, o endomarketing foi algo que eu e a Camila encabeçamos logo de início, outras coisas dentro do marketing também.
E há 2 anos atrás, quando surgiu a oportunidade de liderar o time do marketing, eu tive dúvidas sobre muitas coisas, mas nenhuma dúvida foi sobre a minha capacidade para liderar o time. Assim, eu acho que eu sempre ai, parece muito se gabando, mas eu acho que eu conseguia fazer aquilo, aquele papel se encaixava para mim. E hoje, quando eu estou no trabalho já há um tempo, eu fico, cara, eu consigo fazer isso, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Para além das atividades já técnicas que a gente também tem o dever e o cuidado com o todo do time, né? Então é mais do que só estar focado nas suas tarefas e realizar um trabalho específico concluído, concluir ele, né? É também ver o todo do time, ver se tudo está funcionando, se as pessoas que trabalham contigo estão sendo bem utilizadas, bem desenvolvidas, estão felizes. Então isso tudo, poder equilibrar todo esse ecossistema de coisas me dá muita satisfação, assim. Acho que foi onde eu encontrei que dava para juntar várias habilidades que eu já tinha e desenvolver algumas outras, e dava para o cargo de liderança fazer sentido naquele momento. E faz até hoje para mim. Não é algo que... Já vi muita gente falar que eu prefiro só fazer o operacional, eu prefiro só trabalhar com isso, resolver isso, mas não é como eu me sinto, pelo menos não até agora. Sobre a minha trajetória, eu vejo que ela começa antes da MConf, por quê? Eu fiz uma transição de carreira, entre aspas, né? Antes eu estudei e não cheguei a concluir, mas eu atuava profissionalmente, estudava comunicação, jornalismo, trabalhava muito com jornalismo cultural, documentação, fotografia, mas eu sempre tive um pezinho muito forte na área da TI, especialmente pelo meu interesse na área do software livre, que é algo muito forte hoje na cultura da MConf, desde sempre, assim. Então, na comunicação eu era a pessoa mais técnica, porque eu manjava de muitas coisas, de configuração de site, fazer umas gambiarras com aplicações, integrações. E aí, quando eu vim para TI, eu era a pessoa não tão técnica, mas eu era mais comunicativa. Então, isso por um tempo fez eu me sentir um pouco deslocada, mas hoje eu vejo que isso é justamente uma coisa muito boa para minha carreira, para minha atuação de um modo geral, assim. E aí aqui na MConf eu entrei via suporte e atendimento em 2020, então pandemia, aquela coisa toda, né, pegando fogo, assim, não tinha um time de suporte estruturado. E aí, como era onde eu tinha mais experiência, foi o meu primeiro time aqui dentro, ajudei a estruturar alguns processos, a implementar algumas ferramentas, e eu fazia suporte N1, né? Então aquele atendimento mais direto ali com o público não era um atendimento tão técnico. E aí abriu uma vaga para N2, e aí na época eu pensei assim, bom, eu quero me aprimorar na parte mais técnica, desenvolvimento, dados, não sei ainda, infra, vamos ver. E aí eu me candidatei para essa vaga de N2, no meio de uma reunião ali de equipe, e aí eu fui negada na hora, não sei quem, acho que ninguém aqui estava naquela reunião, talvez só o Felipe, não lembro nem na época quem estava no time, mas foi assim, eu fiquei constrangidíssima na hora, assim, e eu pensei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não quero ser para sempre nenhum, não sei o quê. Mas aí, para minha surpresa, veio a contraproposta, que a MConf estava começando a formalizar a área de dados, e aí, na época, o Felipe, que era quem estava puxando um pouco mais isso, achou que fazia sentido eu me aproximar dessa área, enfim, já tinha alguma afinidade com o tema também. E foi assim que começou, meio aos tropeços, assim, meio de um desencontro, mas foi assim que começou a minha trajetória, que hoje me trouxe até a liderança da frente de dados. E aí eu me encontro muito nisso, assim, porque dados te traz uma visão geral da empresa, e então a gente trabalha com dados de negócio, dados de produto, governança, segurança, experimentações, a gente prototipa muita coisa também, e eu gosto dessa dinamicidade, né? Então, de alguma forma, eu ainda me sinto trabalhando com comunicação, mas dentro da área da tecnologia da informação, porque dados são esses fragmentos de informações, né? Tu usa dados para comunicar coisas, para orientar decisões, enfim. E então eu me vejo ainda trabalhando, contemplando essa necessidade de me comunicar, essa vontade de fazer as pessoas entenderem, receberem informação útil, enfim, mas agora via dados e não via produtos de comunicação clássica, né? Então, por isso que eu me sinto que eu me encontro muito
nessa área, e além de, claro, todo o match com a cultura da empresa, com as pessoas, que é algo muito importante, assim. Então, acho que todos esses elementos, eles contribuem muito para eu estar onde eu estou e eu conseguir fazer o que eu faço de uma forma que eu gosto, que é desafiadora também, né? Nem todos os dias são flores, mas que, enfim, que tem esse match tão legal, assim. Eu tava pensando enquanto vocês falavam, e na pergunta, eu acho que a minha trajetória vai muito na contramão, assim, porque é muito nova ainda, eu ainda tô me entendendo muito no cargo, né? Como eu falei, 3 meses, 4 anos já trabalhando como desenvolvedora, mas eu acho que eu me vejo como gestora, assim, como líder, mais pelo olhar dos outros ainda do que pelo meu. Então, como é uma coisa muito nova, muito recente, achei muito legal o que a Isa falou, de que ela duvidou de algumas coisas, mas nunca da capacidade dela, assim. E eu não acho que isso seja se gabar, sabe? Eu acho que isso seja só uma confiança que é importante ter, e é importante ver a pessoa líder se reconhecer nessa posição, assim, é, de tanto ouvir ao longo da minha trajetória, assim, de curta ainda, mas de carreira de desenvolvedora, que eu tinha um perfil um pouco mais comunicativo, um pouco mais organizado, um perfil de mais interação com pessoas, assim, acho que algo que foge muito da caixa de pessoa desenvolvedora, sabe? A gente ainda tem um estereótipo muito forte da pessoa desenvolvedora, que geralmente é o homem desenvolvedor, né? Mas não entrando nesse lado, assim, eu acho que eu sempre fugi um pouco disso, até porque computação não foi a minha primeira escolha, né? Eu passei 6 meses por letras, então talvez por isso eu tenha esse pé na comunicação, assim, um pouco mais. Comunicação no lado comunicativo, mas é algo que eu ainda estou me entendendo, então eu vejo que eu tenho muito a aprender e é muito bom ter mulheres líderes como referência, assim, na MConf, pessoas em quem eu posso me basear nessas fundamentações de liderança, então tem muitas coisas que eu tenho que aprender ainda. Eu estou aprendendo, eu estou fazendo uma pós de gestão de pessoas agora para poder me localizar melhor no conhecimento, porque eu sei que eu tenho a capacidade de aplicar esses conhecimentos, mas eu acho que eu ainda preciso aprender muita coisa. Então, acho que são esses dois meios assim que eu tenho para seguir o conhecimento em si que eu preciso ir atrás, mas é muito importante ter essa referência de mulheres assim na MConf. E acho que a Isa falou assim, a gente não tinha falado sobre isso antes, então acho que é um momento muito rico para a gente falar sobre isso. Eu não sei, eu acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, mas sobre a minha trajetória, assim, eu não tenho muito para falar, porque ela ainda é muito curta, mas já é algo que é muito rica, assim, para mim, é algo que eu tenho gostado muito e tem sido divertido fazer essas tarefas um pouco mais gerenciais e de liderança de pessoas. É algo que alegra os meus dias, assim, eu estava um pouco muito tempo como desenvolvedor, assim, fazendo a mesma coisa. Muito tempo no meu ponto de vista, né? Porque no ponto de vista geral é pouco. Mas fazendo as mesmas coisas e as mesmas tarefas, eu acho que deu uma alegria a mais, assim, para minha rotina de trabalho ter essas tarefas diferentes. Então, eu me encontro assim nessa posição hoje, entusiasmada e contente de ter essa oportunidade, assim, para expandir e além do que eu fazia e do que eu me formei, né, para fazer. Legal ouvir vocês falando sobre isso. Eu já entrei coordenando a galera, né? E a minha trajetória acadêmica, eu vim da pesquisa, fiz mestrado, e antes, quando eu fui ser pela primeira vez iniciação científica dentro da faculdade, eu pensei, será que eu dou conta? Né? Uma guria entrando lá no início da faculdade, primeiro jeito de trabalhar da vida, né? E hoje eu vejo, nossa, era só uma insegurança, porque todas as minhas habilidades eu fui construindo e fui reconhecendo elas e aprimorando para poder hoje chegar na MConf e ser coordenadora. E então, realmente, a gente tem que olhar para as habilidades e coisas que a gente mais gosta de fazer para potencializar elas. Às vezes o pessoal fala, mas trabalho não tem que fazer coisa que gosta. Porque, sei lá, tem que se virar, né? Eu acho que a gente pode unir as
duas coisas, procurar, né, aquilo que a gente faz bem e que nos traz prazer. Então, eu fui vendo que criar fluxos, falar com as pessoas, já vem da natureza do meu, sei lá, ser, porque eu sou psicóloga, mas a parte da gestão, né, das pessoas, a parte da coordenação, fui buscar também fazer especialização e fui ali entendendo que, bom, é isso aí que eu quero fazer mesmo. E quando eu entrei, parecia que pronto, eu consegui me localizar no mundo. Antes estava meio que, tá, vai por aqui, vai por ali. E foi muito legal que uma das coisas que eu, desde o início, foi a parte mais de generalista, assim, e de equipes multidisciplinares. Dentro da faculdade, fui indo, e aqui também eu trabalho com essa lógica, e foi muito bom poder continuar. Porque, como eu falei, quando eu me apresentei, eu não estou só no RH, né? A sensação é que eu estou em várias equipes, mas é porque a gente aqui dentro potencializa essas coisas. Então, está sendo um aprendizado bem rico também, para quem, sei lá, nunca teve, né, essa experiência mais de trabalho formal no mercado de trabalho. E agora eu vi, realmente, eu sou capaz e dá certo, e as pessoas me ouvem, elas levam em consideração o que eu falo. Então, tipo, que bom, faz sentido, então, quem sabe para elas o que eu falo. E, enfim, é mais ou menos por aí, assim, a minha trajetória, ela foi virando para coordenação muito pelas características que eu tinha, né? Não sabia que ia ser assim, mas, bom, cheguei aí. Nunca dá. Quando eu era pequena, eu não sonhava, quero ser coordenadora, né? A gente vai criando, né, a nossa identidade. E identidade profissional também. Então agora a gente vai entrar em uma parte mais de relatos e experiências. E aí eu vou falar alguns pontos que seria legal a gente conversar aqui, que seriam a visão externa, quanto mulheres em cargo de liderança, o que vocês pensam sobre isso? O impacto da cultura organizacional nas relações. Uma mulher que lidera homens, a prática no dia a dia. Acredito que a Paola, a Sheila, a Camila, a Giane. A Isa, eu acho que não tem homens na equipe, mas pode vir a ter, então também pode compartilhar os seus pensamentos sobre isso. Como vem essa liderança com homens. O machismo incrustado no ambiente de trabalho, que a gente sabe que é algo inato aí para nós mulheres, mas como vocês veem isso enquanto liderança? E os maiores desafios de vocês nessa jornada? Tive uns 3 mini infartos. Cara, é desafiador. Eu vou confessar aqui, perguntei já pro marketing, gente, é para militar? Aí a Isa, não tem como não. Porque às vezes, quando tu vai muito, a gente tá falando de lideranças femininas, não tem como fugir do desafio que é ser mulher e ser líder e liderar homens. Hoje, graças a Deus, estou muito bem, obrigada. O único homem que lidero é espetacular e não tenho qualquer tipo de questão, e as pessoas hoje que eu me envolvo são incríveis, mas nem sempre foi assim. Já tive imensos desafios, já fui muito minimizada, já tive que provar muito valor, e é muito difícil, porque a sensação é que a gente sempre tem que estar mais forte, mais posicionada, tem que sempre se posicionar, assim. Se tu não se posicionar, se tu baixar a guarda, já era, meu querido, já era. O negócio é engolido. Tá engolida, no caso, né? No caso, só mulher. É engolida nesse caso. Então, gente, foram muitas perguntas, Raquel, mas eu só consegui focar nessa pauta, que para mim sempre foi muito desafiadora. Já foi muito desafiadora, hoje as coisas são muito mais tranquilas. Tenho imensa tranquilidade de falar sobre isso, de me posicionar aqui na MConf, porque eu sei que tem apoio. A minha liderança é masculina e tenho apoio em relação a isso. Já teve que ele me posicionar quando já aconteceu a situação da pessoa comentar ali, mas o que tu acha? Não, se a Giane disse, é o que é. Tu não precisa estar me perguntando. E já teve que falar isso. Mas a pessoa só fez isso porque eu julgo que era porque eu era
né, mulher. Então, deixa eu aqui perguntar para o CEO, e eu era líder dessa pessoa, diga-se de passagem. Mas ele quis confirmar com a liderança acima de mim, masculina, um posicionamento que tinha passado a ele e pronto. São situações que acontecem e acho que esse suporte das lideranças, das suas próprias lideranças ou das pessoas que estão ali vendo a coisa acontecer, ela é fundamental. Porque às vezes a gente não consegue dar conta de se posicionar suficiente para que aquela pessoa entenda, porque a pessoa está passando por cima de ti, né? Então, tu nem sabe às vezes que a pessoa está fazendo isso. Então, é importante esse apoio. Então, no sentido, quando a Raquel fala da questão organizacional, na MConf, eu vejo que isso é completamente aceitável, no sentido de a gente entende as lideranças aqui e não há essa distinção se é mulher ou se não é. E a gente treina também, né? A gente fala muito sobre isso. A gente se posiciona muito. Temos mulheres muito fortes aqui na MConf e que posicionam isso. Temos um projeto de diversidade que posiciona isso com muita frequência. Temos o março, onde a gente fala, o mês de março, o mês da mulher. A gente fala sobre questões importantes e relacionadas a trabalho, relacionadas a ambiente de trabalho, né? Então, a gente educa bastante, embora não é nosso dever, né? Aquela coisa, né? Não, tem que eu educar as pessoas, mas enfim, dado ao histórico, é uma necessidade. Não é nenhum dever, é uma necessidade. E o machismo, ele é incrustado. Não adianta. Não tem como fugir. A outra pergunta ali, o machismo incrustado no ambiente de trabalho, ele é. Aí tem aí o negócio que eu falei, que tem que ter um esforço extra, uma energia, um gás a mais que a gente tem que se posicionar para que isso diminua. Já diminuiu? Se a gente olhar a história, a gente já evoluiu muito. Gente, pelo amor de Deus, a gente evoluiu muito. Dado há 40 anos atrás até agora, a gente evoluiu muito. Ainda falta, mas é por isso, é porque a gente está se posicionando, é porque a gente está falando sobre isso, e é por isso que a gente está evoluindo. Então, temos que continuar educando as coisas, né? Mostrando valor. E aí eu poderia ir para outros caminhos e falar de outros grandes desafios que a mulher, e aí enquanto mãe, também tem outros desafios. Falamos há pouco da mulher, da questão hormonal e o que a gente passa com as oscilações do nosso corpo, e né, tivemos uma M-Talk, que é outra prática que temos aqui, que a gente traz um especialista para falar de temas diversos, e um deles foi sobre o quanto desafiador nós passamos, né, um mês, e aí é isso, a gente tem que ter um extra de energia, e é um pouco que eu vejo esse universo feminino no trabalho e na liderança. E eu só digo que a gente é foda, por isso. A Raquel comentou sobre relatos, né? Assim, como é pouco tempo de liderança, eu não tenho um relato, mas eu tenho um relato com algo que se assemelha muito com isso, assim, porque eu não estava numa posição de líder, mas eu estava numa posição hierárquica acima de um homem, num quesito técnico, não na MConf, em outro projeto da faculdade, e era uma situação em que eu sabia uma informação em que aquele homem precisava, só que ele precisava ir atrás daquilo, era um problema, ele precisava resolver. Eu saberia resolver porque eu já tinha anos de experiência com aquele projeto. Eu comecei o projeto, enfim, um projeto de pesquisa. E ele não sabia, ele veio atrás de mim pedir informação. E eu falei assim, eu guiei ele por onde ele poderia. Eu comentei essa história com algumas pessoas já da MConf, acho que a Camila estava no dia e viu quão revoltada eu fiquei, fisicamente. Eu guiei ele pelos lugares onde ele poderia ir para buscar uma solução. Ele não gostou, ele queria uma solução de mão beijada, e ele continuou insistindo no meu WhatsApp privado à noite, como se eu devesse a ele aquele conhecimento que eu tinha e ele não tinha. Isso aconteceu por algumas semanas em que eu dizia para ele assim, ó, eu mandava links, eu mandava vídeos, eu mandava lugares, documentações onde ele podia buscar informação, até que chegou um momento em que ele achou de bom tom me mandar um textão,
dizendo o quão não prestativa e inútil eu estava sendo por não dar a informação que ele precisava, porque não era, todo mundo era ocupado, não era eu que era mais ocupada e que eu devia, porque eu já tinha experiência naquele projeto, eu devia ter ajudado ele a resolver o problema, sendo que eu não estava mais no projeto, quem estava tocando era ele. E ele achou de bom tom falar que no meu tempo livre, quando eu estivesse assistindo a minha Netflix, era para eu pensar que ele estava sofrendo lá porque ele não ia conseguir entregar o que ele precisava. Ele se achou no direito de me falar isso, assim, foi muito desafiador lidar com isso para não mandar ele para um lugar muito tenebroso. Então eu mantive a compostura, eu falei para ele, ó, eu não te devo nada, e fui atrás do professor que liderava ele nesse projeto e relatei o problema. Mas assim, foi uma experiência que eu tive de estar numa posição de saber mais do que um homem e um pouco acima dele, assim, então disso que foi levantado sobre liderar homens, mulheres liderando homens, esse é, acho que, 1/1000 do desafio que mulheres que lideram homens enfrentam, e eu passei por isso, assim, foi a primeira vez que eu senti isso na pele. Graças a Deus, na MConf, eu nunca passei por isso, tanto liderando homens ou sendo liderada por homens, não é algo que eu vejo acontecer. Nós temos homens que respeitam mulheres aqui na MConf e que são profissionais bons, mas é algo que a gente vê muito, fora situações externas de homens descredibilizando mulheres. A Gi comentou sobre isso. Eu já vi relatos também de reuniões em que as mulheres se posicionavam e eles diziam, não, mas eu quero saber a opinião do fulano. Mas a mulher deu a opinião dela, ela está encabeçando aquela reunião, por que tu não ouve, né? Etc. Então, sobre relatos, assim, é isso. E só que eu queria também trazer um contraponto que era sobre algo que eu já ouvi de uma outra mulher que lidera uma empresa também, ela é CEO, que ela comentou sobre o ponto de vista da liderança feminina, do cuidado, assim, porque a mulher tem muito mais a tendência a olhar para o contexto do funcionário em si, e não só para o funcionário e para o que ele está fazendo. Então, a mulher tem muito mais, a mulher líder tem mais tendência a entender se aquela pessoa está passando por uma dificuldade na vida pessoal, ou se ela não está entregando porque, se é uma mulher, ela não está entregando porque ela está numa fase do mês, enfim. Ela olha mais para o todo como pessoa e menos como funcionário ou funcionária, assim, eu acho que isso é um tópico também que eu pensei em trazer para a gente discutir, porque é algo que o mundo coloca a mulher nessa posição de delicada, detalhista, etc. Só que isso vem para o bem quando a gente bota em perspectiva a liderança feminina, assim, é algo que a gente traz como algo a agregar no processo de liderança, e eu não vejo homens fazendo isso, assim, tendo esse ponto de vista. São uns pontos. Mas enquanto as gurias falavam, me passou várias vivências na cabeça, dentro e fora da MConf, e me deixou grata também pela MConf, porque, como a Gi pontuou, a gente tem várias fontes de estudo, várias formas de reforçar uma cultura mais positiva, uma cultura mais diversa. Então, o processo dentro da MConf se torna mais confortável para as mulheres, eu espero que para todas. Mas, ao mesmo tempo, a visão, acho que quando a gente fala sobre a visão dos outros, acho que foi a primeira coisa que me bateu, porque as pessoas me entenderam líder muito mais cedo do que eu me entendi, e isso se refletiu total no meu trabalho, porque tá passando por um processo, por uma transição, por um desenvolvimento, e as pessoas, quando tu muda de cara, como eu passei por todos os estágios na MConf, né, de estagiária à liderança, as pessoas trocaram muito mais rápido essa figurinha do que eu, então foi um processo também de, mesmo que eu sabia que tinha a competência para aquele lugar e sabia que eu já estava fazendo o trabalho, mesmo sabendo de tudo isso, ainda foi um processo para mim me entender nesse lugar, saber que agora a minha opinião, ela era também uma orientação, também estava conduzindo o direcionamento, estava direcionando as pessoas, influenciava na vida das pessoas. Eu tenho 2 lideradas, influencia nelas, influencia no time, em tudo. Então, saber que o teu posicionamento, o que tu representa, tem um peso maior, tem uma responsabilidade maior, também é algo a se desenvolver enquanto a gente se encontra líder.
E acho que o que a Gi falou sobre se sentir engolido é o que eu mais presenciei de desconfortável até o momento, porque as pessoas têm o costume de se referenciar a homens, a confiar na opinião deles, a seguir a visão do que eles estão falando, e muito mais fácil do que quando é uma mulher sugerindo uma ideia ou trazendo alguma opinião ou conduzindo um processo, né? Porque parece que é muito mais fácil te descredibilizar sem perceber, eu acho, às vezes até, porque o machismo tá tão incrustado na cultura e dentro do imaginário dos homens que eles se buscam nas conversas e se apoiam nas conversas. E eles acabam excluindo que a mulher daquela rodinha, assim, acho que às vezes tem esse desconforto, e algumas vezes, assim como a Gi falou, a liderança dela é o Felipe, e às vezes eu estou em situações também que é eu, o Felipe e o pessoal externo, por exemplo, e várias vezes, se o Felipe não me posiciona, reforça, tipo, quem decide é isso, eu já falei, tipo assim, várias vezes eu já vi ele pontuar sobre isso, sabe, tipo, vê com a Isa, foi ela que decide, tipo assim, por que tu tá me perguntando isso, sabe? Ou, a Isa fala agora, ou abriu espaço para eu falar, se não tiver esse momento, se não tiver o aval do Felipe, algumas pessoas não se tocam que eu estou naquele cargo, ocupando aquele espaço, sabe? E que a minha palavra ali conta também. Então é bom se sentir amparado nesse sentido, e é bom que o Felipe talvez faça isso, não sei se ele pensa, tipo assim, se isso já tá tão dentro de como ele é, ou se ele pensa estrategicamente quando ele tá fazendo isso, mas isso me deixa muito mais confortável. E acho que isso é um reflexo também de como a cultura da MConf abraça essa as pautas femininas, assim como um todo, de que existe essa preocupação do CEO da empresa perante os funcionários também, acho que isso é bem importante. É bem desafiador ser líder e ser mulher ao mesmo tempo. Mas algumas áreas, né, no ideal aí do mundo, que o RH, por exemplo, ele é tido em muitas empresas como um local meio burocrático e que não deve ser ouvido, porque só vem coisa nada a ver para os funcionários, não sei o quê. Então, isso eu tentei quebrar e também foi um desafio. Então, tu já tinha um desafio da área, de tu cavar teu espaço, né, que existem alguns cargos ou algumas profissões assim, aí ser mulher, aí então é uma camada, sempre a gente tentando o seu espaço, cavar ele. E enfim, eu acho que ser mulher dificulta muitas outras coisas, mas eu acho que a gente tem que levar isso em consideração e dar a volta por cima, né? Levar, bom, beleza, vocês querem? Então agora eu vou mostrar do que eu sou capaz, né? E se posicionar e encher o saco, assim, eu tenho essa coisa, não vou estar fazendo isso só por mim, eu vou estar fazendo isso por várias pessoas, por várias pessoas lá na frente. Então a gente continua na luta por ter um espaço, né? E conseguir ser ouvida. E isso, pelo menos na minha conf, eu era ouvida. E isso é muito louco, porque a gente é óbvio, né? Sou coordenadora, tem que ser ouvida, mas não é bem óbvio. E aí, aqui eu consigo sentir isso. E isso me dá um pouco mais de gás de também, né? Em outros espaços que eu vou por aí, me dá gás para também me posicionar, né? Porque aqui a gente está confortável, aqui a gente sabe que a gente pode se posicionar. Quem sabe em outros espaços que a gente está, também não consigo. Então é bom que a gente possa levar também fora da empresa essa bandeira, assim, de, bom, a gente, sei lá, a gente já tem essa vivência de uma forma legal e uma forma legal, eu digo no sentido de a gente poder ser quem a gente é como líderes aqui dentro, mas tentar em outros externos também, né? Seja junto com a empresa, seja fora, né? Enfim. Bom, eu acho que todas as falas assim foram muito ricas. Não sei muito mais o que acrescentar, assim, mas enquanto eu estava escutando vocês falarem, me ocorreu que eu acho que a gente sempre vai ter algumas dúvidas, a gente vai sempre questionar a nossa capacidade, muitas vezes, a gente se cobra muito, assim, eu acho que isso é uma constante, tanto na vida pessoal quanto profissional, assim.
E eu acho que isso, por um lado, é bom porque é um espaço em construção eternamente, assim, um aprimoramento em construção, né? Então, eu não vejo isso de se questionar, de duvidar como algo negativo necessariamente, desde que a gente tenha a clareza, assim, a consciência de que isso é um espaço de é uma oportunidade de crescimento, de aprimoramento, assim, e que a gente tem que seguir adiante com coragem, porque coragem é fazer as coisas e confiar, mesmo tendo um pouco de medo, um pouco de dúvida, assim. E eu acho que nisso, em geral, sem entrar muito nas questões de por que a gente faz isso e toda a socialização, criação das mulheres e tal, eu acho que isso é uma força no sentido de a gente direciona isso para o autoaprimoramento, a gente não direciona isso para a raiva, né? Então, assim, muitas vezes a forma como os homens aprenderam a se expressar e se comunicar diante de situações onde eles se sentem inseguros é através de algum tipo de violência, de algum tipo de raiva, e não digo necessariamente física, assim, mas eu digo uma fala violenta, uma fala desafiadora, uma fala que é muito mais impondo as suas verdades, assim. E a gente está sempre tentando ali conciliar situações, querendo que todo mundo se sinta contemplado, etc. e tal. E isso, bem ou mal, a gente foi socializado a fazer isso, mas eu acho que no profissional isso se mostra como uma potência a um custo psicológico, mental, enfim, uma sobrecarga que não vou romantizar isso, assim, não é bonito de ver, nem de viver isso, mas eu vejo como uma potência, assim, no momento que a gente toma consciência disso, a gente para de ser levada de arrasto, assim, a gente consegue tomar isso como uma força, né? Então, dei, sei lá, muita volta para dizer que eu acho que essas situações elas vão continuar acontecendo por algum tempo ainda, né? Esse machismo incrustado, esse questionamento externo da nossa capacidade, mas a gente tomando consciência disso e tomando consciência de que a gente vai reagir com alguma incerteza, alguma insegurança diante disso, é ali que está a nossa potência, né? É ali que no final do dia, ou sei lá, quando a gente for fazer uma autoavaliação de tempos em tempos, a gente vai poder se olhar enquanto profissionais e dizer assim, não, a situação não era favorável, mas eu fui lá e eu fiz bem feito, e eu entreguei, e no fim é isso que importa, e parabéns para mim, parabéns para as minhas colegas, a gente deu conta, sabe? Então, enfim, não sei mais o que adicionar sobre o assunto. Eu acho que é muito legal ver essa dentro da MConf também, né, essa relação de apoio, essa rede de apoio que a gente tem entre as mulheres aqui, né? E homens, aprendam com a gente, observem, vejam como a gente faz, vejam que vocês têm muito a aprender, muito a ganhar, assim, fazendo um pouco diferente do que vocês fazem no dia a dia, sabe? Por que não tentar? O que é o pior que pode acontecer de vocês se tornarem mais afetuosos, mais colaborativos, olharem mais as pessoas na sua integralidade, sabe? Então, ficam as minhas palavras e a minha provocação para vocês também. E não é uma competição, né? É todo mundo aprendendo com todo mundo, não é para ser competitivo, né? Bom, a gente está se encaminhando para o final, mas antes disso, eu queria puxar um gancho aqui que muitas de vocês falaram, acho que praticamente todas, sobre a autocobrança, que, né, a cobrança autoimposta aí que todas vocês carregam. Então eu queria que vocês trouxessem um momento que o orgulho superou essa autocobrança tão insistente em todas as falas de vocês. Um momento então que o orgulho superou tudo isso. Pra gente encerrar e ficar com essa trajetória maravilhosa de todas vocês aqui. Difícil, né? Pensar assim, falar. Eu acho que eu tenho uma coisa que é um pouco mais recente, que é recentemente a gente teve o workshop do Conferência Web, em que tivemos que fazer algumas apresentações do roadmap. Eram apresentações para pessoas da RNP, até de fora da MConf. Eu acho que esse foi um momento em que eu tive bastante orgulho de mim, assim, foi a primeira vez que eu estava representando o portal como liderança para o público externo, primeira vez minha fazendo uma apresentação nesse nível, assim, no ramo profissional, e eu consegui
Assim, eu consegui apresentar, eu consegui elaborar, tive muito apoio de muitas pessoas que me ajudaram, que estavam ali me incentivando, algumas estão aqui, inclusive, mas acho que esse o momento mais recente assim que eu tive, que eu depois me senti capaz, assim, olhei para isso e falei, bom, acho que eu tô no caminho certo. Mas é difícil falar sobre isso, né? É difícil pra gente olhar, da gente olhar para os nossos atos, para nossa trajetória profissional e falar que a gente se sente orgulho, assim, sente orgulho de si mesmo. Mas é um bom exercício. Eu fico comparando quando eu entrei e quando, né, agora. Eu ajudei a toda essa galera, a maioria, mais da metade está aqui dentro, né? E a construir os processos, a ter um RH que pensa em pessoas, a ter desenvolvimento das carreiras e tudo mais. E tipo, meu Deus, meu dedinho tá lá. E é isso que me faz também todo dia. Pô, eu tô tentando e tô conseguindo, né, deixar essa marca do que eu aprendi, do que eu, né, conquistei, do que eu tô aprendendo aí com todo mundo. Então, eu me sinto orgulhosa de onde eu me conquistar hoje, porque eu sei que eu também ajudei a chegar lá. Então, esse antes e depois, eu sempre fico vendo assim, nossa, que loucura. Eu não tenho uma situação específica, mas eu acho que tem vários micro orgulhos, assim, micro sentimentos de venci, entre aspas, e esse venci, que nem a Camila pontuou, não é sobre competição, mas é sobre saber que tu tá dando o teu melhor e que aquilo, mesmo a desgosto de algumas pessoas, aquilo é melhor pro todo, pra empresa, enfim, né? E aí eu acho que alguns desses micro momentos, assim, são relacionados a organizar a informação, a documentar as coisas, assim, eu sou, entre muitas aspas, a chata da documentação, né, não, vamos registrar, vamos documentar, vamos organizar, vamos gastar um tempinho fazendo isso, porque no futuro a gente vai se agradecer. E aí eu lembro de várias pequenas situações, assim, onde alguém vai lá na nossa intranet buscar uma informação ou pergunta para mim porque sabe que eu armazenei aquilo em algum lugar, assim, isso me dá um alívio, isso me dá vontade de me abraçar e agradecer a Sheila do passado e dizer assim, nossa, tu contribuiu para o time, tu contribuiu para a empresa. Na hora as pessoas talvez te odiaram porque tu estava insistindo para fazer aquilo, mas no futuro tu sabe que isso vai ser bom, assim. E então é uma coisa minha muito pessoal, assim, que nem todo mundo gosta de fazer, mas que eu sei que no futuro ela vai ser agradecida, assim. Então, essa é a minha sensação de parabéns, Sheila. Então, eu sou mãe de 2 crianças e não tem nada a ver com a pergunta, mas a questão do orgulho vai muito ao encontro do como eu vejo as coisas. E eu sinto imenso orgulho de quando eu vejo os meus liderados crescendo, de quando eu vejo eles conquistando coisas. Eu sei que eu tenho um pedacinho de participação naquilo, e o meu orgulho vai muito nisso, assim. Quando eu vejo que alguém superou algum desafio, alguém tá crescendo, alguém está se destacando, ou conquistou algo, superou algum problema que estava enfrentando e conseguiu reverter e conseguiu solucionar, conseguiu se posicionar. O meu orgulho está muito nesse lugar, assim. E é parte da minha liderança e da minha satisfação com essa posição. Vai muito a esse encontro, assim. É extremamente satisfatório e feliz quando eu vejo essas coisas acontecerem nos meus liderados. E tenho as minhas próprias conquistas, as coisas que eu faço, os desafios que eu enfrento são bastante cabeludos. Lido com pessoas bastante difíceis, negociações extremamente desafiadoras. Mas, assim, quando iniciou a palavra orgulho, eu não consegui fugir na minha cabeça. A primeira coisa que eu pensava era em relação aos meus liderados. Então, não consigo dizer outra coisa. Eu poderia citar outros exemplos de conquistas próprias, as quais eu me sinto orgulhosa, mas o que eu mais me sinto orgulhosa e o que mais é forte para mim é quando eu vejo
os meus liderados conquistando coisa e evoluindo, assim, sabe? Superou um desafio, melhorou, foi feito um trabalho com aquele liderado e ele se destacou. Gente, eu faço questão, acho que quem trabalha próximo de mim sabe que eu faço milhões de elogios. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu faço questão de reforçar. Cara, foi muito bom isso que tu falou, foi muito bom esse posicionamento que tu teve, e é porque realmente eu tô muito feliz, assim, realmente eu tô feliz com aquilo, é uma conquista para mim, quando essa pessoa faz coisas as quais a gente trabalhou para que ela fizesse. É isso. Só para fechar também aqui, eu acho que é um pouquinho de tudo que as gurias falaram, me encontro em todas as falas, assim, e acho que o time de marketing como ele é hoje é o que mais me dá orgulho, assim, porque como eu entrei lá em 2020 e eu era estagiária do marketing, eu passei por várias fases dele e vários direcionamentos, objetivos, projetos, e quando eu entrei para o cargo, eu tinha várias vontades, porque quando a gente está trabalhando ali, a gente tem várias vontades de querer realizar coisas processos que a gente quer melhorar, coisas que a gente quer trazer para o time, e eu acho que hoje muito é a melhor fase do marketing, assim, acho que a gente é muito bem, a engrenagem funciona muito bem, assim, do todo, dos processos, dos fluxos de trabalho, as entregas têm muita qualidade, então a gente consegue fazer muito dentro do time e a configuração do time também é totalmente nova. Então, acho que o que a Gi falou, pontuou agora sobre os liderados é o que mais me orgulha, assim, de que como o time de marketing era total novo quando a gente começou agora nesses últimos 2 anos, as gurias vinham de outras experiências profissionais, de outros contextos e outras vivências. E aqui na MConf, acho que elas também se encontraram um pouquinho e ver a evolução delas é o que mais me deixa feliz, assim. Que as coisas que a gente conversava lá no início, quando elas entraram, ou as nossas inseguranças ou os medos, hoje elas nem falam sobre isso, tipo assim, nisso elas percebem. Não é mais um problema e elas evoluíram muito, assim, e acho que isso me orgulha como líder delas, porque eu sei que eu participei desse processo e também me torna uma líder melhor, assim, de que eu consegui observar aquele contexto, aquele início e tudo mais, e a gente conseguiu desenvolver juntos, assim, acho que isso é muito gratificante no final de tudo, assim, acho que é o maior legado do time, para além do trabalho também, que é muito bem feito. E é isso. Eu ia só reforçar depois, mas enfim. Estava falando sobre como a gente vê a liderança aqui na MConf. Não é algo trivial ou só um gerenciamento de board. Não é essa a exigência que nós temos. Nós temos uma exigência de processos muito bem estruturados pelo RH, mas que exige que a gente faça feedback a cada one-on-one a cada 3 meses, que a gente faça avaliação de desempenho dessas pessoas, que a gente pense na carreira dessas pessoas, que a gente pense, assim, tudo isso para dizer que o que a gente faz aqui enquanto líder não é só dizer, muito bem, o que você fez foi legal, não, isso aqui tu não faz mais, isso aqui foi errado. É algo um pouco mais profundo. Nosso RH aqui é porreta, ele nos exige muito. Com amor, tá, Cá? Não é. Nosso RH aqui nos exige uma liderança muito ativa. Assim, pelo que eu comento, pelo que eu vejo no mercado, e converso com várias pessoas que estão em outras áreas, e a maioria do meu círculo de amizade está na área de tecnologia, o que a gente faz aqui não é feito em lugar nenhum. Assim, essa liderança ativa, essa liderança de... eu não sou só a pessoa a dizer o que essa pessoa tem que fazer nessa sprint. Eu sou a pessoa a pensar o que ela tem que fazer nessa sprint, como ela tem que fazer, como ela se posicionou. Eu tenho que pensar na carreira dessa pessoa. Eu tenho que regularmente dar feedbacks bem estruturados, porque se tu não fizer um feedback bem estruturado, o RH vai lá e diz, faça estruturado, e eu vou te ensinar como fazer. A gente tem formação aqui dentro com frequência de como ser líder. Então, assim, não é algo trivial, tá? Isso é importante reforçar, que a gente não falou em nenhum momento. Como que é ser líder na MConf? Não é só liderança feminina, é liderança dentro da MConf. É bastante exigido e fundamental, assim. Sofro. É difícil,
mas é muito necessário. Todo mundo que passa por uma rodada de feedback de one-on-one ali, tu consegue ver para onde tu tá indo. E às vezes é muito difícil pro funcionário saber, estou fazendo certo, o caminho que eu estou seguindo está correto, eu tenho vontade de fazer essas outras coisas, faz sentido, não faz? Se tu não tem esse acompanhamento trimestral, gente, é impossível tu saber se faz sentido o teu trabalho ou não. E aqui na MConf não, aqui na MConf isso tem. E há muita liberdade também de troca, né? É um one-on-one, então não é um monólogo, não é só o líder que fala. Peço perdão, porque eu falo bastante nas no one-on-ones, mas dou espaço também, e acho que todas fazem esse trabalho também, de dar espaço de ouvir. Ouvir também como que está sendo a tua liderança, onde que a gente pode melhorar, como a gente é melhor juntas. E isso é um ponto bastante importante de reforçar, que é uma característica nossa. Mas só para reforçar também um ponto do que a Gi estava comentando sobre a forma de liderar na MConf, também tem muito o trabalho das lideranças entre elas, assim, da gente conseguir, a gente consegue muito bem na maioria entre as relações entre os times, entre os projetos e tudo mais, se integrar, assim, porque faz toda a diferença eu ter uma conversa direta com a Camila sobre o que está acontecendo entre marketing e RH para a gente poder falar sobre as nossas lideradas e também sobre como que a gente faz os projetos que envolvem marketing e RH. Assim como eu faço com a Gi, para a gente falar sobre CS e comercial. Acho que essas trocas são muito importantes para a gente poder construir juntos, assim, colaborativamente, as lideranças, assim. E acho que chegou numa fase também do treinamento das lideranças que é oferecido pela RH, em que a gente está pensando nos processos de uma forma muito mais aprofundada, assim, pensando no todo, nessas ligações entre os times e como o trabalho é feito, como que eu melhoro eu lá do marketing melhoro a rotina do que está acontecendo lá junto com o portal para lançamento. Então, acho que essa sinergia entre os times faz toda a diferença, assim, e evolui os trabalhos de todos os líderes, né? Inclusive, a gente pode gravar também um podcast com todos os líderes da MConf para falar como é que essas coisas acontecem. Então, agora a gente vai encerrar o MCast, mas antes disso, eu queria agradecer a participação de todas, foi muito importante ouvir todas. É muito interessante ver a trajetória de vocês, as experiências, inclusive os recortes que a gente tem dentro da liderança feminina. Como a Gi comentou, ela é mãe, então tem esse outro recorte que também traz outras habilidades junto para a liderança. E é o mesmo caso da Rafaela, que não está aqui, que está em licença maternidade, e tenho certeza que quando ela voltar, ela vai trazer também essa bagagem extra e positiva para uma nova liderança, nessa nova fase dela como mãe, como pessoa. E também tenho certeza que ela fecha com todas as falas que a gente teve aqui ao longo do podcast. Ela também tem um papel muito representativo aqui dentro do MConf de muitos anos. Até a Camila pode depois falar melhor quantos anos ela está aqui, mas sei que são vários, são 8, se eu não me engano. E é realmente uma trajetória muito importante que ela tem aqui dentro, com os seus liderados, que inclusive ela também tem liderado os homens, então também participa bastante das conversas que a gente teve aqui e vai seguir participando quando ela voltar. Então é isso, a gente fica com o MCast por aqui e logo em seguida a gente tem mais conversas boas passando por aqui. Obrigada, gurias, e até a próxima.